Boa tarde, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos começar a apostila do segundo bimestre, tá bom? Então, abram sua apostila lá em português, na página 5. Nessa unidade, nós vamos falar sobre gráficos, tudo bem? Então, agora, olha aí, cuidado com o mosquito. Roda de conversa. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Então, nós vamos ter uma breve conversa aqui sobre essas questões. Você já ouviu falar em dengue, chikungunya ou zika vírus? Creio que todos vocês já ouviram falar, certo? Sabe como essas doenças são transmitidas e quais são os sintomas? A gente já sabe que, como nós também já estudamos, que essa doença ela é transmitida pelo mosquito da dengue, certo? Que ele tem o nome científico de Aedes aegypti. Ok. Vocês conhecem alguém que já teve essa doença? O nosso município, ele já teve vários casos, assim como todos os anos no nosso país todo, certo? Então, provavelmente, todo mundo conhece alguém que teve dengue, ou se vocês mesmos já tiveram, tá? As pessoas que tiveram essa doença, elas demoraram muito a se curar? Elas demoraram para parar de sentir os sintomas que essa doença traz? Alguma dessas doenças, não só a dengue, como a chikungunya e como a zika também. Caso apresente algum sintoma de alguma dessas doenças, como a pessoa deve proceder? Vocês sabem? Lembrando que é muito importante que a gente não se deve se medicar, ok? É importante, se sentiu algum sintoma, ir ao médico. E qual seria o sintoma da dengue, por exemplo, ou da chikungunya, ou do zika vírus? Lembrando que seria dor nos olhos, nas juntas, dor no corpo todo, vermelhidão pelo corpo, dores de cabeça, tá bom? Então, esses seriam alguns dos sintomas da dengue, da zika ou da chikungunya. O que você e sua família fazem para evitar essas doenças? Como nós podemos evitar essas doenças? Nós podemos não deixar água parada, olhar os nossos quintais, sempre para ver se não tem água parada, que é onde o mosquito se prolifera, ok? Então, aí, ó, na 2. Na 1, vocês não precisam responder, tá bom? É apenas uma conversa. Na 2, qual é o mosquito transmissor dessa doença? Para descobrir, escreva a letra inicial do nome de cada elemento representado nos desenhos a seguir. Então, aí nós temos os desenhos e vocês vão colocar a letra inicial de cada desenho para formar o nome do mosquito transmissor. Tudo bem? 3, olha lá. Ouça a descrição das características desse mosquito e assinale na imagem correspondente. Eu não vou falar aqui agora a descrição, porque eu vou deixar para o vídeo de correção. Mas, como vocês já conhecem, como a gente já estudou isso, como todo ano a gente vê isso, e como no bimestre passado nós tivemos atividades deste tipo de doença, deste tipo de mosquito, vocês vão responder. É o primeiro ou o segundo mosquito que tem as características aparentes do mosquito transmissor da dengue, da zika ou da chikungunya? Façam um xizinho no mosquito aí que vocês achem que é, tá? Aí vira a página para a página 6. Olha lá, a leitura entrou na roda. Então, vamos ver. Gráfico. Com os colegas, analise este gráfico. Então, aí nós temos um gráfico chamado 10 estados com maior número de casos de dengue em 2018. Números registrados entre 31/12 até 13/8. Então, vamos ver lá. Olha lá, números absolutos de infecções suspeitas. Então, é esse gráfico que tem aqui na tela para vocês. Olha só, em Goiás, teve 60.804 casos. Rio Grande do Norte, 17.996. Minas Gerais, 23.272. Rio de Janeiro, 12.637 casos. São Paulo, 12.962 casos. Paraíba, 9.370 casos. Pernambuco, 9.780 casos. Bahia, 7.283 casos.
Espírito Santo, 7.024 casos e Mato Grosso, 6.074 casos. Então, do país todo, esses estados foram os 10 estados que mais apresentaram casos destas doenças, tá bom? Então, olha lá. 2. Leia o gráfico e responda as questões propostas. Então, vocês vão interpretar esse gráfico, analisar as informações que ele apresenta e responder. A que período se refere o levantamento sobre os casos de dengue? Esse gráfico foi feito a partir de um período, de um tempo. Em que período seria esse que traz essas informações, tá bom? Vocês vão olhar aí no gráfico e responder. B. Que estado apresentou o maior número de casos nesse período? Vocês vão ver qual é o estado que apresentou o maior número de casos, colocar o nome do estado e o número de casos que ele apresentou, tá bom? C. Em qual estado apresentou menos números? Então, agora na C é ao contrário da B. Na B, o estado que apresentou o maior número, tá, de quantidade de casos de dengue. Na C é o estado que apresentou o menor número. Depois, nós vamos lá para a 3. Olha a 3 na página 7, tá? Então, nós vamos preencher. Vocês têm uma tabela aí que já tem os números de casos. Então, olhem lá. Localize e copie o nome dos estados de acordo com o número de casos de dengue apresentado no período entre 31/12/2017 e 18/8/2018. Então, nós já temos o número de casos, que é o mesmo número de casos que aparece nesse gráfico aqui, tá bom? E agora, nós temos que preencher o nome dos estados. Então, vocês vão olhar o número de casos que aparece na tabela, para ver se bate com o número de casos que tem aqui no mapa e colocar o nome do estado, qual estado é, tudo bem? Por exemplo, na primeira, aí na tabela de vocês têm 6.074. Então, vem aqui nesse gráfico, qual estado teve 6.074 casos? Vocês vão olhar e colocar o nome deste estado aí, tudo bem? Agora, na 4. Na 4, tá pedindo pra gente ir lá no material de apoio. Nós vamos no material de apoio, vamos retirar esta página que tá aqui para vocês, tudo bem? Lembrando, não percam essa folha, porque no verso dela tem outra atividade que nós vamos realizar numa próxima aula, tá bom? Então, vocês vão destacar essa página que está aqui. No mapa do Brasil, disponível no material de apoio, que é este aqui, faça o que se pede a seguir. Então, nós vamos fazer o que está se pedindo. Pinte os 10 estados com o maior número de casos de dengue em 2018. Então, neste mapa aqui, vocês vão pegar os estados que apresentaram aqui na apostila para vocês, no nosso gráfico, e vão pintar eles, tá bom? Onde é a localidade de cada um. Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, mas pintem de uma cor só, não é para ser colorido, tudo bem? Depois, B. Assinale um X no estado em que você mora. Nós moramos no estado de São Paulo, certo? Então, aí aqui nesse mapa, vocês vão procurar onde está o estado de São Paulo e vai fazer um xizinho nele. C. O estado em que você mora está na lista dos 10 estados com o maior número de casos de dengue? Se estiver, vocês vão assinalar sim aqui na apostila. Se não estiver, você assinala não. D. Faça riscos no estado que apresenta o terceiro maior índice de casos de dengue. Então, faça vários risquinhos, tá bom? No estado que apresenta o terceiro maior número de casos de dengue, para a gente identificar aí no mapa de vocês. E. Desenhe bolinhas no estado em que apresenta o sexto maior com índice de casos de dengue. Então, para o terceiro maior, nós fizemos o quê? Os risquinhos. Agora, vocês vão procurar qual que é o sexto maior estado com casos de dengue e fazer várias bolinhas pela localidade do estado todo, ok? F. Anote no mapa o índice de casos de dengue no estado do Rio de Janeiro. Então, vocês vão localizar o estado do Rio de Janeiro e anotar, segundo o gráfico aí de vocês,
qual é o índice de casos de dengue? Qual que é o número que teve de casos dessa doença nesse período? Vocês vão anotar em cima do estado do Rio de Janeiro. E G, escreva no mapa o índice de casos de dengue no estado do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos achar o estado do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo neste mapa e vamos colocar o índice que tiveram dessa doença, de dengue, de casos de dengue durante este período, tá bom? Então, por exemplo, achei Rio de Janeiro. Eu vou lá no Rio de Janeiro, eu coloco. Rio de Janeiro teve 12.637 casos. Coloco 12.637 casos ali no Rio de Janeiro. Aí vou lá no Rio Grande do Norte. Vou ver quantos casos teve aqui no meu gráfico. Vou colocar no lugar do estado do Rio Grande do Norte o índice. Aí vou lá em Espírito Santo. Localizei Espírito Santo aqui no meu gráfico. Vou no meu mapa, vou lá no gráfico, na apostila, vejo qual é o número de índice dessa doença nesse período, pego, coloco ele aqui no nosso mapinha, ok? Por hoje é só, tudo bem? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Lembrando, não fiquem com vergonha, perguntem. Se não for no nosso grupo do WhatsApp, pode ser no particular. O importante é vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Então, um beijo e boa atividade.